Uma investigação exclusiva sobre essa grave questão do metanol. Uma crise sem precedentes. O número de vítimas de bebidas contaminadas com metanol se multiplica pelo país. Neste domingo, o Paraná teve os 2 primeiros casos confirmados. As notificações já chegam a mais de 200 casos suspeitos. Nós percorremos vários endereços e chegamos até um falsificador. Como essa substância tóxica age no corpo? O relato de parentes das vítimas. O que as autoridades estão fazendo a respeito? Essa é a nossa grande reportagem de hoje. Na trilha do veneno mortal. Um país em alerta. Quando eu comecei em 2018, o proprietário me pediu para mim fazer a falsificação de bebida. Uma fábrica clandestina de bebida? Uma investigação exclusiva traz um raio-x sobre os perigos do metanol. Foi a última vez que eu ouvi a voz dele e ele falando: não vou conseguir sair daqui, cuida da Marie e cuida de você. Como é que a senhora define o que aconteceu com o seu irmão? Eu defino como uma coisa estúpida que acabou com a vida de toda a minha família. É uma coisa inesperada que nós passamos, né? Então tá muito recente, tá muito dolorido. Como rastrear e combater a venda de bebidas adulteradas? Aí a gente tá com a promoção da caipirinha, 3 por 30. Aqui, peritos criminais trabalham dia e noite. Eles tentam descobrir bebidas que foram adulteradas. Eu sei que eu posso correr risco de vida, eu posso, mas em diversas vezes sempre fiz bebida falsificada para ele, né? E ele também é ligado ao PCC. O crime organizado, obviamente, é tentar desovar esse metanol importado criminalmente por eles de alguma maneira. Quem são os falsificadores? Como eles agem? O que é que se descobriu aqui exatamente, doutor? Amostras foram retiradas para perícia, a fim de que a gente possa confrontar com as pessoas também que foram intoxicadas. Uma cadeia criminosa que movimenta mais de 60 bilhões de reais todos os anos. E o sopão vai continuar mesmo? Mas não vendi nem de vez aqui ainda. O dia normal já teria vendido mais de... Nós nos dirigimos a esses locais e vamos fazendo todo o caminho reverso de toda essa cadeia, para saber onde essa bebida, naturalmente adulterada, onde ela foi fabricada. E deixa um rastro jamais visto. As vítimas do metanol. Quando ele consumiu a vodka? Ele consumiu na sexta-feira e na sexta-feira ele já começou com os primeiros sintomas. No sábado piorou e ele já foi para o hospital e já foi entubado. Pessoas que agora ganham rostos, vozes, nomes, biografias. Estamos no bairro Sacomã, na zona sul da capital paulista, onde vivia o advogado Marcelo Macedo Lombardi, de 45 anos. Esta é a família dele e o clima é de inconformismo e de revolta. Marcelo foi uma das 3 primeiras vítimas que morreram por intoxicação por metanol. Marcelo não apresentava problemas importantes de saúde. Foi tudo muito rápido, fulminante. De terça para quarta da semana passada, ele compra uma garrafa de vodka. O local ainda está sendo apurado. Marcelo abre a garrafa diante da esposa na noite de quinta-feira da semana passada. Dona Jane, essa é a garrafa em questão? Sim. Foi a senhora que fotografou? Sim, fotografei. Ele consumiu na quinta, na sexta ele já estava sonolento. A família conta como foram os últimos momentos do advogado. No sábado, às 7 horas da manhã, ele já tinha levantado e falou: nega, eu não estou enxergando. Liga para minha mãe. Prontamente a mãe dele foi, pegou a gente lá na porta do condomínio e fomos para o hospital. Como é que estava o Marcelo quando a senhora chegou aqui? Ele estava meio com dificuldade para andar. Este é o Hospital São Bernardo, no ABC Paulista, onde Marcelo Macedo Lombardi foi internado às 8h15 da manhã de sábado, 27 de setembro. No momento que ele chega no hospital, ele só vai piorando. Eu vi que ele piorou na hora que ele começou a fazer o eletro, que o olho dele já começou a virar. Quando a senhora ouviu pela primeira vez da possibilidade de ser intoxicação por metanol?
A hora que ele estava já na UTI, que o médico comentou que o caso dele era muito sério, muito grave e que ele tinha tido uma intoxicação por metanol. Não tinha mais cor, o olho já quase já não se abria assim, a fala, você já não entendia muito bem, a expressão dele mudou totalmente. Ele foi entubado, aí a médica falou, agora vamos tentar ver se ele vai se estabilizar para fazer a hemodiálise. Quando eu subi, encontrei com ela saindo da UTI e falou, acabou. Ele não aguentou e teve uma parada cardíaca. Marcelo morreu menos de 24 horas depois de apresentar os primeiros sintomas. Precisava de um remédio, inclusive eu fui atrás de 2 farmacêuticos amigos meus para ver se eles conseguiam para mim. Mas depois nós ficamos sabendo que só em 2 hospitais aqui em São Paulo que tinha. O antídoto? É ácido fólico injetável. Não deu em tempo? Lugar não existia. Até comentei com o médico, se for possível, então, nós compramos do hospital. Aí disse que eles não vendiam. Esse é o documento que foi fornecido pelo Hospital São Bernardo, onde o advogado Marcelo Macedo Lombardi foi atendido. Declaração assistência ao óbito. E aqui diz, como hipótese do diagnóstico provisório, intoxicação por metanol. Quando a gente soube da intoxicação por metanol, a gente até tentou perguntar para ele aonde ele tinha comprado, né? Mas ele já estava muito desorientado. Nessa hora ele já olhou para mim e falou, Fê, eu não saio daqui. Aí eu falei para ele, eu não saio daqui sem você, mas eu não consegui cumprir isso. Fernanda Lombardi é irmã de Marcelo. Os dois trabalhavam juntos há 16 anos na imobiliária em que ele era sócio. Ele era o caçula de uma família que são 3 mulheres, ele o único homem caçula, mas era o que tomou a frente de tudo quando a gente perdeu nosso pai. Então ele era o homem da família, sempre foi. O que determinou a morte do seu irmão? Um assassinato, né? A química maldita que colocaram na bebida dele, naquela garrafa. O metanol é um tipo de álcool. Ele é incolor, tem sabor e cheiros semelhantes ao álcool de bebidas destiladas. Mas pode significar uma sentença de morte. A substância é tóxica e muitas vezes letal para o corpo humano. Quando ingerido, ele é metabolizado pelo fígado e transformado em substâncias nocivas que atingem o cérebro, a medula, o nervo óptico, pulmões e rins. Os primeiros sintomas de intoxicação por metanol são cólica e dor abdominal, seguida por vômito. A pessoa contaminada também sofre de tontura e confusão mental. A partir daí, a visão fica turva. Os casos mais graves causam cegueira. Em alguns casos, rebaixamento do nível de consciência mais grave, com convulsão e cursando, em situações de extrema gravidade, com morte. Como essa substância afetou tanta gente? Pé no acelerador. Percorremos endereços suspeitos. Aqui uma garrafa de gin é comercializada com preço bem abaixo do mercado. A gente é 25. Também são vendidas marcas famosas. Nesse bar, um cardápio improvisado. As doses de destilados são oferecidas fracionadas. Quando a noite cai, ambulantes tomam conta de um dos redutos da noite paulistana. O gin dá pra fazer a 30, não? O gin dá 25, negão. O meu é 170, é o grandão. O fantasma que assombra a população atingiu em cheio as vendas. Quebrou os bar. Para atrair clientes, os bares apostam em promoções. Mas como saber a procedência?
está dando um treinamento muito específico sobre a jornada de compra ali. Então vai desde a escolha de um bom fornecedor, verifique se a embalagem está intacta, se você percebe que existem sedimentos, se o odor está diferente, devolva, não receba, denuncie. A investigação do metanol mortal nos leva à capital do país. No quartel-general da Polícia Federal, um encontro importante com o delegado Denis Cali, diretor de investigação e combate ao crime organizado. Como vai? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por me receber. Obrigado, Cabrinho. Estamos falando de uma adulteração sendo usada para cometer assassinatos. Quem está por trás desses assassinatos? O inquérito policial ele visa justamente elucidar e buscar a identificação de quem está por trás dessas contaminações. Estamos falando de um grupo ou de vários grupos? Nesse momento, nós trabalhamos com a hipótese de que mais de um grupo esteja operando. É por isso que a investigação ela visa justamente um link entre essas ações criminosas. A polícia está próxima da identificação dos líderes? Sim, acreditamos que a partir do momento em que identificamos aonde está sendo adulterada, contaminada essa bebida, nós conseguimos também avançar para quem realmente tem o lucro dessa atividade criminosa. Como funciona esse processo de adulteração? O processo de adulteração ele pode ter desde a questão da lavagem do recipiente até mesmo a contaminação intencional. Essas imagens são importantes. No interior de São Paulo, na região de Campinas, a polícia descobriu que esta fábrica estava adulterando bebida. Trata-se de uma fábrica estabelecida, não uma fábrica clandestina. Sim, uma fábrica estabelecida onde nós detectamos que possivelmente possa ter ali uma falsificação. Amostras foram retiradas para a perícia, a fim de que a gente possa confrontar com as pessoas também que foram intoxicadas. A poucos quilômetros daqui, o hospital onde está internado o rapper Gustavo da Hungria Neves, 34 anos. Nascido em Ceilândia, Distrito Federal. Ele surge no cenário musical como Hungria Hip Hop. Esses vídeos mostram o cantor em uma adega em Vicente Pires, uma região administrativa do Distrito Federal. Hungria compra bebidas para ingerir em casa. Na madrugada de quinta-feira, começa a passar mal. Assim que chega ao hospital, ele é encaminhado diretamente para a UTI. No mesmo dia, o cantor passa por hemodiálise, um procedimento para filtrar o sangue. Em relação a onde foi a intoxicação, a gente não tem como saber. Pode ter sido em São Paulo? Pode, uma vez que o uso do metanol com o etanol aumenta o tempo para ele começar a apresentar sintomas. O laudo do Instituto de Criminalística não indica a presença de metanol nas amostras de bebidas apresentadas por familiares do cantor. Outros exames periciais serão feitos. De volta a São Paulo, me encontro com uma família que vive o pesadelo da intoxicação pelo metanol. Olá, Silvana. Obrigado por me receber. O pai dela está internado em estado grave na UTI desse hospital, no bairro Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Como é que você define o que aconteceu com seu pai? Foi uma tragédia e um milagre por ele estar vivo com a gente. Cláudio Crespi tem 54 anos e é funcionário de uma empresa de guincho. Aqui ele aparece em imagens recentes, passeando com os cachorros da família. No dia 26 de setembro, Cláudio procura atendimento médico pela primeira vez. Eduardo, o que fez com que seu pai ficasse em estado tão grave assim? Ele começou a passar mal, ele foi até uma UPA e ele é asmático, então só acharam que era uma falta de ar e ele não ficou no hospital, ele retornou para casa. No dia seguinte, ele é encontrado quase inconsciente por um colega de trabalho. E ele dizia não estar enxergando. Levaram ele de novo para essa UPA, fizeram um exame toxicológico e deu positivo para intoxicação por metanol. Ele é transferido direto para a UTI e entubado. Ele começou a tomar alguns medicamentos para controlar a acidez do sangue, começou a tomar bicarbonato
E depois de um tempo só que ele começou a fazer hemodiálise. Você tem conhecimento da bebida que ele consumiu? A gente teve a boa notícia que ele já está conseguindo se comunicar, ele responde assim, com gestos com a cabeça, ele movimenta as mãos. Então eu fui falando os nomes das bebidas e a única que ele respondeu para sim foi vodka. E qual a origem dessa vodka? Ele disse que ele comprou num bar e bebeu lá no bar uma dose, ele não comprou a garrafa. E que tratamento que ele fez para conseguir melhorar? Ele fez um tratamento com antídoto. Injetaram vodka com água na sonda e não teve melhora. Mas foi o que fez ele conseguir resistir para ser transferido e começar a hemodiálise. Depois de um tempo, tiveram que aplicar álcool, acho que é algum álcool próprio hospitalar, direto na veia dele. Como é que ele está nesse momento? Ele já não faz hemodiálise, ele não precisa mais tomar o antídoto porque o metanol já não está tão alto no corpo dele. Eu dei um papel e uma caneta para ele e ele conseguiu escrever que ele não está enxergando. O Ministério da Saúde anunciou a compra de mais doses de antídotos. 2.500 unidades de Fomepizol devem chegar no Japão até o final da semana. 12 mil ampolas de etanol farmacêutico também foram adquiridas. O antídoto que a gente tem no Brasil nessas situações é o etanol, usado, preparado para isso, usado sob via endovenosa. Porque o álcool, a semelhança, o metanol também é um álcool, o álcool ele vai competir pela enzima que está transformando o metanol em ácido fórmico. Os caminhos nos levam agora à sede do Instituto de Criminalística. Aqui funcionam os 40 laboratórios mais preparados do país para investigações profundas. Aqui tudo é guardado a 7 chaves. Como vocês podem ver, os corredores são longos. A asepsia e o silêncio são as marcas registradas. Nesse momento, estamos tendo acesso a um dos locais mais importantes dessa investigação. Estamos entrando no laboratório do Instituto de Criminalística da Polícia Federal. Aqui, peritos criminais trabalham dia e noite. Eles tentam descobrir bebidas que foram adulteradas. Para isso, eles contam com a ajuda desses grandes equipamentos. São cromatógrafos. Eles separam e identificam os componentes de uma mistura química. A doutora Diana Brito é chefe de uma das divisões de perícia e uma das principais especialistas em adulteração e falsificação de produtos. Até uma determinada quantidade, o metanol é aceitável, não é tóxico? Sim, é uma quantidade pequena e isso é regulamentado em portaria do MAPA, que dá um limite aceitável de metanol em cada tipo de bebida alcoólica. Que bebidas têm metanol aceitável? Qualquer bebida pode ter, todas elas vão ter um limite previsto. Vinho, cerveja, uísque, cachaça, todas têm, mas é uma quantidade muito pequena. Nessa quantidade muito pequena, não é tóxico. Quando o metanol se torna tóxico? Então, até separei aqui pra gente ver, 10 ml de metanol é suficiente para levar uma pessoa média ali de 70 quilos, provavelmente a cegueira, essa quantidade aqui. Se a gente passa para 40, 30, 50 ml, a gente pode levar uma pessoa a óbito. A quantidade aceitável que a gente pode ter na bebida, por exemplo, é isso aqui. Essa é a diferença entre o aceitável e a intoxicação. Essa é a diferença entre o aceitável e a cegueira e a morte. Como uma bebida é adulterada com metanol? Pode ocorrer o do metanol que é produzido naturalmente não ter sido descartado corretamente durante a destilação. Pode acontecer da pessoa adicionar deliberadamente etanol para aumentar o teor alcoólico daquela bebida e esse etanol estava contaminado com metanol. A gente não tem motivos para acreditar que alguém deliberadamente acrescentou metanol puro numa bebida, porque isso mataria com certeza a pessoa. Então a gente entende que uma hipótese provável é que alguém tentou adulterar bebidas com etanol e esse etanol estava contaminado com metanol, porque o aspecto das duas você não tem como diferenciar uma coisa da outra, é a mesma coisa. Uma tentativa de aumentar o lucro. Provavelmente aumentar o lucro, de disfarçar um processo de destilação que não deu certo, ou de fazer uma fabricação totalmente caseira, misturando água, álcool, uma essência e um corante para fazer uma bebida totalmente clandestina. São várias possibilidades que a gente está trabalhando. O perito Maurício Leite Vieira é o chefe do laboratório. Como é que o senhor vai estabelecer se uma amostra está ou não contaminada e em que extensão ela está contaminada por metanol? A ideia uma das análises é usar o cromatógrafo gasoso, em que nós vamos colocar amostras suspeitas
em análise para poder fazer a separação delas e ver se tem indícios de contaminação com metanol e se está fora da especificação das normas técnicas. O senhor pode mostrar como funciona essa separação que possibilita a identificação? Essa separação é dada por esse equipamento chamado cromatógrafo gasoso. Separa os componentes e a gente consegue dizer quais são as substâncias detectadas e qual é o teor delas. E aí, no final das contas, você tem um gráfico que pode dizer os componentes. Aqui você está vendo sinais relacionados com o metanol, que é tóxico, com o etanol que você espera de uma bebida autêntica. O senhor pode descrever esse processo que está acontecendo agora? A amostra está sendo aquecida para depois ser levada por esse braço robótico para dentro do cromatógrafo gasoso, onde vai ter a separação dos componentes oriundos da bebida. Como é que o senhor vai definir se uma bebida está adulterada por metanol? Se, após as análises com esse equipamento aqui, ela apresentar teores, um sinal de metanol acima do que é permitido em lei para cada tipo de bebida. Então, se aparecer esse sinal aqui em uma forma bem pronunciada e que mostre que aquilo ali não era para estar presente naquela bebida autêntica, ou deveria ser autêntica, isso sim vai mostrar uma contaminação de metanol. Vamos ter acesso ao diretor do Instituto de Criminalística, Carlos Eduardo Palhares Machado. Nesse momento, a população está desesperada porque enxerga uma ação criminosa vitimando pessoas inocentes. Quais são as possibilidades de origem desse metanol que está adulterando as bebidas? Nesse momento, nós vemos 3 possibilidades. Uma possibilidade relacionada ao próprio processo de produção da bebida e 2 possibilidades relacionadas à contaminação externa ao processo. Pela quantidade que talvez tenha acontecido, não seja alguém fazendo apenas no fundo de quintal, né? Talvez possa ser uma indústria um pouco maior ou um processo produtivo maior para ter uma distribuição maior do que a gente imagina, que é apenas ali um bar, né? Ou o que é mais grave, é alguém fabricando uma bebida e colocando intencionalmente um álcool combustível, por exemplo. Como a população pode se proteger? Visualmente não tem como, mesmo porque os dois se misturam livremente. Você não consegue olhar e perceber. Na Paraíba, pesquisadores da Universidade Estadual em ação. Eles desenvolveram uma forma rápida para identificar a contaminação por metanol. O equipamento emite luz infravermelha em uma garrafa, que pode estar lacrada. E um programa de computador recolhe os dados, interpreta as informações, identifica qualquer substância que não faz parte da composição original da bebida. Em São Paulo, uma pesquisadora da Unesp também desenvolveu um sistema que considera rápido e barato para identificar a presença do metanol. Se houver a formação da coloração roxa, significa que a amostra está contaminada com metanol. Uma busca incansável. Estamos à trilha do veneno mortal. Na sede da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o delegado-geral Arthur Dian revela os detalhes das investigações. O mercado é muito pulverizado. Então a gente está começando dos restaurantes que vendem as garrafas, que vão para a pessoa que compra a garrafa, que depois vende para o indivíduo que fabrica a bebida falsificada, vende para um terceiro ou para um quarto, e aí sucessivamente até chegar novamente naquele ponto de venda, naquele restaurante que vendeu a garrafa. Então é um círculo vicioso. Centenas de milhares de garrafas são apreendidas. Nós chegamos, para ter uma ideia, até a origem das garrafas, que estão sendo reutilizadas para falsificação, sejam lavadas também com esse produto, sejam lavadas com produto comprado em posto de gasolina, por exemplo, o álcool de veículos, e que esse álcool esteja contaminado com metanol, consequentemente, ele contamina a garrafa. Também são fechadas distribuidoras responsáveis pela bebida do bar, que registrou um dos casos confirmados. Uma delas fica em Barueri, região metropolitana de São Paulo. A vítima perdeu a visão. Eu praticamente tive que entrar direto para a UTI, porque não estavam achando minhas veias. E a partir disso, descobriram que meu sangue estava acidificado. Em Americana, no interior de São Paulo, uma fábrica clandestina é descoberta. A polícia encontra garrafas vazias e rótulos falsos e marcas conhecidas. No local eram produzidos uísque, gin e vodka falsificados. Até o presente momento,
nós não temos apontamentos técnicos para dizer que o crime organizado está associado à fabricação desse tipo de bebida. São, pode ser até quadrilhas, mas isoladas. As intoxicações por metanol são antigas no Brasil. Tivemos acesso a um caso de 1992 em um bar de Santo André, região metropolitana de São Paulo. Ela ficou na UTI por 12 dias em estado de coma por intoxicação de metanol. Ela ficou completamente cega do olho direito e perdeu 70% da vista esquerda. Alguns anos atrás, investigações que levavam à mistura do álcool, o álcool normal, combustível, com o metanol. E o metanol também é utilizado para a fabricação de tintas. Nós chegamos a consultar as associações de fabricação de tintas para ver se eles tinham aumentado a quantidade de importação de metanol. Eles disseram que não. Porém, a ANP havia autorizado esse aumento de importação. Então, esse aumento de importação veio para outro lugar. Ele estava vindo para os postos de gasolina. Entendeu? Nós duplicamos, na época, duplicou-se a quantidade de metanol utilizado. Então, nós estamos indo para essa linha também. Esse é o cenário da manipulação, um flagrante de adulteração de bebidas. Nossa investigação agora chega até esse homem. Ele não quer se identificar. Essa franquia tem diversas unidades, Taubaté, São José dos Campos e Ubatuba. E quando eu entrei, o dono pediu para mim fazer falsificação de bebida. Só que na hora eu pensei, se eu não fizer ele vai mandar eu embora, mas se eu fizer ele vai pegar confiança em mim. Só que quando ele saiu eu decidi filmar esse momento, falsificação de bebida. E eu participei de coisas erradas. Essa falsificação de bebida é o meio que ele ganha dinheiro. Tivemos acesso a documentos importantes. 2 processos distintos, onde os réus são absolvidos por falta de provas. Um deles de agosto do ano passado. Um suspeito de produzir bebidas adulteradas é preso em flagrante. Apuramos que o laudo emitido pelo Núcleo de Química do Instituto de Criminalística em outubro de 2024 foi determinante para a liberdade do acusado. A responsável pela análise afirma que só é possível avaliar a presença do metanol na amostra, mas que o parque não conta com a metodologia adequada para testar a nocividade da bebida. O mesmo aconteceu em 2023. Um acusado em vender bebidas falsificadas é inocentado por falta de provas técnicas. Algumas provas dependem de tempo, dependem de reações, de reagentes colocados, para que a gente chegue lá na frente e leve uma prova robusta para o Ministério Público denunciar, para o Judiciário poder analisar essas provas. Nós podemos condenar essas pessoas que claramente foram surpreendidas cometendo o crime. A intoxicação por metanol é um problema mundial. No mês passado, 25 pessoas morreram após consumirem vodka adulterada na fronteira da Rússia com a Estônia. 8 vítimas já têm a causa da morte confirmada como contaminação pela substância. Em junho, 57 pessoas são hospitalizadas e 9 morrem na Jordânia. Em maio, 27 mortes no noroeste da Índia, todas vítimas de bebidas falsificadas, adulteradas, substâncias mortais. Na manhã deste domingo, conversei com a enfermeira Helena Martins. Ela é mãe de Rafael dos Anjos, de 27 anos. Ele está internado há mais de um mês. O exame do Hospital Grajaú comprova a intoxicação por metanol. Os exames dele detectou ausência de fluxo cerebral. Porém, o Rafael, ele ficou cego antes e ele não pôde entrar no protocolo de morte encefálica, porque fica incompleto os exames, né? Ele continua com o coração batendo. Os médicos falam que não tem o que fazer. Os amigos dele também foram contaminados, ficaram internados também no pronto-socorro no SUS, na UTI, e foi revertido o quadro deles, todos eles estão em casa, sem sequelas. Aquele paciente, do sexo masculino, que tem um costume já de ingerir álcool,
ele pode fazer essa metabolização mais rápida do metanol e isso tornar-se mais grave. O paciente do sexo feminino que ingere uma quantidade menor de bebidas alcoólicas de maneira habitual, ela vai metabolizar também mais lentamente o metanol. Esse é o veneno mortal. E essas são as vozes que não podem ser esquecidas. Fiz questão dessa entrevista para alertar as pessoas. Eu acho que talvez ainda não estão levando tão sério como deveriam, sabe? E isso é muito sério. É muito sério. O meu pai, ele chegou num nível que a gente teve que se despedir dele. Porque os médicos, eles não estavam achando que ele ia resistir. O que a senhora gostaria que o país soubesse? Eu tenho a sensação que o dinheiro está falando mais alto. A ganância das pessoas estão acabando com as vidas de seres humanos que não mereciam. Que não mereciam estar passando por nada disso. A senhora vai até o fim? Vou até o fim. Vou até o fim. E vou conseguir. Por ele. Porque ele era justiça. O clamor dos inocentes. Um país à espera de respostas. E em meio a tudo isso, uma boa notícia. Agora há pouco, o músico Hungria teve alta hospitalar. Nas redes sociais, ele homenageou toda a equipe médica que cuidou de sua recuperação. O artista deixou o hospital após apresentar boa evolução clínica. Hungria também agradeceu aos fãs, amigos e familiares. Agora, ele seguirá em acompanhamento clínico em casa. E a intoxicação por metanol é o assunto mais comentado no momento. Por isso, nós encomendamos uma grande pesquisa, uma pesquisa exclusiva para o Instituto Real Time Big Data. As pessoas de todo o país responderam a um levantamento sobre a preocupação com a contaminação de bebidas. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. 1.500 pessoas foram entrevistadas em todo o Brasil. 45% dizem que não sabiam os riscos que o metanol representa à saúde. Após os casos recentes, 41% passaram a evitar o consumo de bebidas destiladas, como cachaça, vodka ou whisky. Mas apenas 7% dos entrevistados deixaram de frequentar bares, festas ou casas noturnas. Sobre a fiscalização da origem e qualidade das bebidas vendidas, 73% acham que ela não é suficiente. E 60% não confiam que bares e casas noturnas estão preocupados com a procedência e segurança das bebidas. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.